Vitor, esse depoimento do senhor Nelson Tais ao tribunal do Renan Calheiros tem tanto valor quanto a passagem dele pelo Ministério da Saúde, ou seja, nenhum. Zero, né? Valor zero. Eu pergunto, por que o Nelson Tais foi ser ministro, né? Aí ele sai do ministério, no meio de uma pandemia, no meio dessa crise. Eu, até hoje, pensava, bom, ele deve ter tido motivos particulares, porque na época não ficou claro. E ele saiu do cargo em meio àquela, né, aquele tiroteio, evidentemente, vai cair mais um ministro, não sei o quê. Aquele rolo que todo mundo se lembra, né, que provocado por essa, evidentemente, que é uma instabilidade, né? E o governo tem culpa também nessa instabilidade, né? Não soube escolher, tudo bem, o Mandetta revelou-se, né, no mau sentido durante uma pandemia que também é uma crise sem precedentes, talvez não se pudesse projetar, mas a escolha do Nelson Tais, eu acredito que seja uma escolha bem duvidosa, né? Não era uma escolha firme, porque essa pessoa saiu menos de um mês depois. Agora, quando saiu, o senhor Nelson Tais saiu até com elegância, mas já falava nesse negócio de biografia. Eles são aficionados com o negócio da biografia, né? Vocês já repararam, né? Não sei o que, porque a minha biografia, companheiro, é o seguinte: no meio de uma crise humanitária desse tamanho, não é biografia, é serviço público, é servir. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: o ministro saiu em silêncio, né, dizendo que tinha suas razões. Eu sempre fiz essa observação com muito cuidado, porque sabe-se lá que razões, né? Podem ser razões pessoais graves, é preciso respeitar, né? E não falava nada sobre autonomia, sobre cloroquina, não sei o quê. Um ano depois ele vem no tribunal do Renan Calheiros falar que não tinha autonomia e o problema era cloroquina. Olha, eu vou te contar, eu não sou juiz, não, eu sou só um mero observador. Mas como observador, isso me intriga. Então, ele não tinha autonomia. E aí ele descreve uma situação em que o ambiente era horrível, era uma brigalhada, era uma disputa. Eu imagino que fosse. Agora, ele não pensou em nada disso. Ele chegou lá puro, no meio de uma pandemia, no governo Bolsonaro, no meio de uma polêmica, né, no meio de uma série de confusões, a crise com o Sérgio Moro andando ali ao mesmo tempo. Ele não viu nada disso, Ele tomou uma decisão de ser ministro da Saúde no meio de uma pandemia de coronavírus que mal começava, sem desconfiar de nenhuma instabilidade que ele poderia enfrentar. E em 29 dias ele disse que não dava para continuar, que ele não ia ter condições de trabalhar. Olha, pode até ser tudo verdade, mas se é tudo verdade, é muito frágil, né? É muito frágil o nível de responsabilidade que se assume. Quer dizer, são frágeis os critérios para o nível de responsabilidade que se assume. Então, ok, aí foi o cometa Nelson Tais, né? Que volta um ano depois ao tribunal de Renan Calheiros para falar o que a mídia que ama o Renan Calheiros quer ouvir: autoritarismo e cloroquina. Não é coincidência, né? Ele não falou nada esse tempo todo, que estranho, né?